E aí, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo ao Conexão BR, o podcast do BR Offices. O BR Offices oferece espaços de trabalho modernos e flexíveis, com escritórios privativos personalizados, salas de reuniões, ambientes de trabalho, localizados em Brasília e em Goiânia. Vamos ao episódio de hoje, gravado diretamente dos estúdios da Flexcast Studios, onde ideias ganham voz e transformam o seu conteúdo para conectar pessoas inspiradores a temas relevantes do mundo dos negócios. Hoje o nosso papo é sobre agronegócio, empreendedorismo e formação de talentos. O nosso convidado já está ao meu lado, ele é gestor do agronegócio, mestre em desenvolvimento rural, doutor em desenvolvimento, sociedade, cooperação internacional, coordenador acadêmico e também pós-graduado da Faculdade CNA, além de atuar como procurador institucional e assessor de programas voltados ao desenvolvimento brasileiro. Ao meu lado, Alberto Santos. Tudo bem, Alberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu falei na introdução do nosso papo aqui sobre empreender no Brasil. Qual é o peso disso hoje no agronegócio? É fundamental a gente entender, né, o contexto do agronegócio brasileiro, a importância que esse setor tem para as nossas informações relacionadas à economia, ao meio ambiente, aos aspectos sociais, né? É um setor que gera uma série de benefícios ao nosso país e a gente tem percebido cada vez mais as pessoas aproveitando as oportunidades que surgem a partir das necessidades e demandas que o setor tem. Então, o peso que o agronegócio tem para a economia, para as nossas informações, para as nossas estratégias, ela é algo realmente fundamental de ser discutido, né? E que bom que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui com o público hoje sobre essas informações. E, Alberto, como você enxerga o perfil nos últimos anos de quem empreende no setor do agronegócio, empreendedor rural? Pois é, a primeira coisa para a gente entender é realmente essa questão de como associar o conceito de agronegócio com essas oportunidades e com quem vai empreender nesse setor. Né, a gente vê muitas vezes as pessoas ainda associando o agronegócio a um setor produtivo dentro da porteira, como fazendas, uso de tratores e equipamentos. Isso realmente é fundamental, é o que a gente chama de setor primário, com a produção propriamente dita, mas existe também um conjunto de oportunidades antes da porteira, ou seja, com pesquisas, tecnologias que estão sendo desenvolvidas para o setor, e o pós-porteira, que é aquela conexão ali com a distribuição, sobretudo da produção, seja para o mercado internacional ou para o mercado nacional. Então, no pós-porteira, a gente tem todas as relações relacionadas a questões produtivas em si, mas também relacionamento com o cliente, relacionamento com diversos fornecedores. É uma cadeia de valor cada vez mais complexa e que muitas pessoas vêm aproveitando as oportunidades e criando startups, criando iniciativas e inovações que contribuem para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Eu acho que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer agora, porque o setor do agronegócio, ele é visto só como produção ou um ecossistema de vários negócios dentro desse meio? Exatamente, eu acho que é um conceito muito importante, né? Pensar o agro como um ecossistema, pensar essa integração de diversos setores, de diversas iniciativas, projetos de pesquisa, atuação de universidades, atuação de entidades de classe que apoiam o desenvolvimento do setor produtivo, pesquisas relacionadas, por exemplo, à Embrapa, que também contribui muito para o desenvolvimento agropecuário brasileiro. E, além disso, a gente vê cada vez mais um conjunto de startups se dedicando a propor soluções para o setor produtivo do agronegócio. Então, um mapeamento feito, por exemplo, pelo Hub de Inovação do Instituto CNA, mapeou quase 1.000 startups que atuam diretamente em soluções voltadas para o agronegócio, né? E o interessante desse dado é que cerca de 80% são startups brasileiras, ou seja, olhando realmente para os problemas e as dificuldades dos produtores rurais, das empresas relacionadas também a finanças, né, que precisam disponibilizar crédito para os produtores rurais, as próprias instituições governamentais que precisam desenvolver políticas públicas também para apoiar o desenvolvimento desse setor, também depende de várias soluções para apoiar o seu desenvolvimento. Então, é realmente um ambiente muito propenso à inovação e que tem gerado um ecossistema cada vez mais diversificado, né? Então, a gente precisa
ter atenção, tomar nota do que vem surgindo de inovação e olhar com cuidado sobre quais são as reais demandas e reais necessidades das cadeias produtivas do agronegócio. Que bacana, a gente está falando com o Alberto Santos, ele entende muito nessa área do agronegócio, que estamos aqui em Brasília, no centro-oeste do Brasil. E quais oportunidades, Alberto, você enxerga para quem quer empreender nesse setor? Você pode citar para a gente. Não, são inúmeras as oportunidades. Um outro fator muito relevante é a gente olhar o agronegócio de uma forma para entender que ele é muito diverso, né? De que são inúmeras situações, são inúmeras questões que precisam ser avaliadas e há uma diversidade muito grande de cadeias produtivas que estão gerando também resultados em termos de geração de energia, de combustíveis, de alimentação propriamente dita. Então a gente não pode ficar preso e olhar o agronegócio apenas como o setor mais relevante que gera impacto econômico, né, que é prioritariamente o complexo grãos e o complexo carnes, que é quando a gente está falando das exportações, da agricultura empresarial que exporta, que abastece diversos países, né, principalmente China, União Europeia, com produtos com qualidade e com preocupação também de preservação ambiental. Então esses produtos, essas inovações e esse tipo de agronegócio, ele é muito presente também no nosso dia a dia. E uma outra coisa é olhar e entender que a gente pensa uma cadeia produtiva e que grande parte dos bens que a gente tem hoje em dia partiram justamente de um processo produtivo relacionado ao agronegócio, né? Então, por exemplo, a produção de borracha, que tem um impacto fundamental, né, para a produção de pneus, que está muito vinculado ao contexto urbano, produção de maquinários, gerar equipamentos e tudo mais. Então, são cadeias produtivas muito complexas e que têm características muito específicas. Então, hoje, para quem quer atuar nesse setor, além de entender de agronegócio, ele também precisa se especializar em cadeias produtivas específicas. Eu quero atuar especificamente numa cadeia produtiva vinculada à produção de carnes, por exemplo. Então, ele tem que ter um conhecimento muito especializado para entender as características do setor do complexo carnes, né? E aí, quando a gente fala complexo carnes, a gente está falando prioritariamente carne bovina, suína, carne de aves e de peixes. Então, são os 4 principais, mas se a gente for olhar, tem, por exemplo, nichos específicos que consomem carne de coelho. Então, esse destrinchar, esse olhar para as especificidades do setor produtivo, ele é fundamental. Que às vezes, né, pela trajetória histórica que a gente teve de formação e de orientação profissional, os profissionais, às vezes eles querem olhar o agronegócio como um setor específico, mas não é. Dentro desse setor tem várias questões, várias cadeias produtivas que precisam e merecem uma atenção especial. Então tem muita oportunidade justamente nessas cadeias produtivas que às vezes são deixadas de lado e que não estão gerando tecnologias, não estão desenvolvendo ainda soluções para as pessoas se apoiarem, né? Então, por exemplo, mas tem que tomar cuidado porque às vezes você vai gerar solução para pequenos produtores de leite. Quem é que vai financiar essa tecnologia? Aí entra muito o papel do Estado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia, eu estou desenvolvendo uma tecnologia que vai apoiar a questão da qualidade do leite dentro da propriedade rural, né? Melhorar manejo, para conseguir melhorar as técnicas ali de produção. E aí, às vezes, eu penso, não, mas isso é pequeno produtor, mas ele não vai conseguir pagar ou financiar essa tecnologia, mas vai ter, com certeza, o Estado, vai ter o interesse em outras empresas de grande porte que querem apoiar esse tipo de tecnologia, inclusive organismos internacionais têm disponibilidade de recurso aqui no Brasil para justamente apoiar o desenvolvimento dessas tecnologias. E, Alberto, você atua diretamente na formação de novos profissionais. Qual é o perfil que você tem visto e vê diariamente, o perfil que o mercado hoje está demandando, o agro em geral, o perfil desse profissional? Acho que prioritariamente são as competências comportamentais. Assim, é uma unanimidade, assim, acho que é importante reforçar isso, né, de que independente do setor, independente da área de atuação, o perfil comportamental dita muitas regras sobre
as oportunidades e a forma com que os profissionais vão se manter em determinados mercados. E no agro não é diferente, né? Se você tem uma pessoa que se dedica, que tem propósito, que é proativa, que busca soluções o tempo inteiro, essa pessoa tem grandes oportunidades no setor, porque aí ela vai associar esse perfil comportamental com conhecimentos técnicos, que é o que eu estava falando um pouco sobre conhecer as cadeias produtivas, né, as características de cada cadeia produtiva. Então eu preciso desenvolver o conhecimento técnico, ter esse conhecimento técnico de fato realmente assim na ponta da língua e conseguindo executar ações a partir desse conhecimento técnico, mas associar com um perfil comportamental que envolve bom senso, disponibilidade, entrega, realmente propósito para conseguir gerar resultados, né? E a máxima hoje em dia, e que todos nós precisamos desenvolver competência nessa área, sem dúvida nenhuma, na área tecnológica, né? Então, na área de inteligência artificial, a gente precisa buscar e correr atrás do tempo perdido em relação aos atrasos tecnológicos que a gente vive, independente da situação, mas a gente precisa buscar e se qualificar o tempo inteiro, né? Então, o que a gente fala hoje, e essa é uma máxima com mais peso ainda, que é formação ao longo da vida. Não existe mais eu fazer uma faculdade, uma pós-graduação e achar que pronto, que eu já fiz, já cumpri. Ou aquilo que era passado do pai para o filho e ficava ali da porteira para dentro. Não tem como, eu preciso me qualificar o tempo inteiro e preciso me conectar com o ambiente de formação, seja uma formação livre, né, ou uma formação num ambiente ali de integração entre parceiros, para que eu consiga desenvolver essas características e essas competências. Então, o perfil do profissional para se manter bem no mercado do agro, como em qualquer outro, é se qualificar ao longo da vida. E qual é o papel da educação hoje, a graduação de novos profissionais, no agronegócio brasileiro, que a gente vê cada vez mais novos profissionais entrando nisso, né? E cada vez mais difundida no dia a dia, né? Não é aquela coisa só de produção como era de 15, 30 anos, 40 anos atrás. A educação já chegou nesse meio também. Exatamente. E as tecnologias têm apoiado também a forma com que essa estrutura educacional e de formação tem chegado também para quem já é produtor rural, para quem já é trabalhador rural, né? Hoje em dia a gente atua, principalmente no âmbito da Faculdade CNA, por exemplo, com metodologias de educação à distância, né? Então, pelo fato da gente já ter o conjunto de produtores, né, mais de 90% hoje dos produtores rurais brasileiros têm acesso a smartphone. Então, ele tem a facilidade de acessar conteúdos, de interagir com outras pessoas de forma remota e se qualificar por meio dessas tecnologias, né? Então, a gente tem avançado muito nisso, a gente tem que tornar o conteúdo também acessível, palatável para quem está naquele ambiente profissional e tem que fazer sentido, né? Quando a gente propõe um conteúdo, propõe uma formação que não faz sentido para aquele produtor, para aquela situação que ele está vivendo, ele não vai querer se desenvolver. E uma coisa que você chamou a atenção, mudou muito o perfil dos conteúdos que as pessoas estão buscando, né? No campo principalmente, porque hoje não é mais sobre como produzir, como conseguir o melhor índice de produtividade. Hoje em dia já é um olhar porteira para fora, é como comercializar a minha produção, como fazer um bom contrato futuro da minha produção, como conseguir ter acesso aos melhores fornecedores de determinados implementos, como fazer essa conexão acontecer. E então, eles estão buscando informações relacionadas à gestão organizacional, mas também à gestão de stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas em relação a determinado negócio estão sendo mobilizadas e o produtor e o empresário rural ele quer saber como mobilizar isso. Então, formação em gestão, em liderança, são formações que têm ganhado destaque e que quem já atua no setor tem feito com forma bem dedicada. E como a Faculdade CNA, você citou agora há pouco, ela tem contribuído para esse papel também. Conta um pouquinho como a Faculdade CNA tem contribuído. A principal contribuição é nesse sentido de pensar que eu preciso acessar um público que já está atuando no mercado e que ele já se qualificou, ele já teve muita vivência com o setor produtivo e, por vezes, ele não teve a oportunidade de fazer um curso de ensino superior
E em outros momentos, alguns também já fizeram algum curso superior, mas fizeram em áreas distintas, não relacionadas ao agronegócio. Então, a faculdade CNA ela tem um perfil de estudante que tem muito essa característica, né, de pessoas com mais de 36 anos, que já têm uma experiência de mercado, que já estão atuando em algumas cadeias produtivas, já são empreendedores, já são produtores rurais, e eles estão agora observando de uma forma muito ativa aquilo que eles fazem na prática e aperfeiçoando. Então, a gente recebe muitos relatos dos nossos estudantes de que, por exemplo, professor, eu acabei de fazer esse semestre a disciplina de gestão financeira e eu já mudei totalmente a forma de fazer a gestão financeira da minha propriedade. Ou por vezes eles falarem, não, eu não fazia gestão financeira, então agora eu tenho fluxo de caixa na propriedade, eu estou interessado em contratar um software específico de gestão para minha propriedade, eu entendi a importância de fazer gestão financeira do meu negócio. Então, essa transformação para quem ainda está no patamar, principalmente de pequeno e médio produtor rural, e essa transição começa a fazer muito mais sentido, porque ele passa a ter um olhar de empresário, ele começa a ter um olhar de gestão financeira, gestão de pessoas, de gestão ambiental da propriedade. Então, os negócios que para o ambiente urbano, né, para as empresas no ambiente urbano, é muito clara essa relação da importância da gestão. No contexto de pequenas e médias propriedades rurais no Brasil, ainda estamos numa fase de transição. E é muito complementar porque o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, do qual a Faculdade CNA faz parte, né, do sistema CNA-Senar, também atua numa outra ponta muito importante que com a prestação de serviço de assistência técnica e gerencial das propriedades rurais. Então, um técnico do Senar acompanha uma pequena ou média propriedade rural, prioritariamente, e ao longo de 2 anos ele vai dar orientação técnica, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista gerencial e organizacional. Então, quando a gente tem um encontro desse técnico com um produtor rural que está se dedicando a fazer um curso de nível superior na Faculdade CNA, na área de gestão, a fluidez com que essas inovações são implementadas é muito característica e gera um resultado muito positivo para quem está na ponta. Então você sai de uma gestão, de uma administração amadora totalmente profissional. Isso vai impactar no produto final, né? Na produção final dos ganhos ali no final do mês para o dono dessa propriedade. E ele consegue materializar, né? Porque se ele está na atividade até hoje é porque ele está conseguindo se sustentar de alguma forma. Por vezes ele vai entender que está atuando no vermelho, mas em contrapartida ele vai começar a entender que, faz sentido o que eu faço, eu consigo manter o meu negócio, eu consigo financiar os estudos do meu filho na cidade, e aí entra uma outra perspectiva que é a grande preocupação do setor também porque um produtor rural, muitas vezes hoje em dia, quer que o filho faça um curso para um contexto de uma profissão urbana, né? Por exemplo, medicina. E por que não esse produtor rural olhe para o filho dele como um sucessor e queira que ele se forme numa área vinculada ao negócio que ele já tem? Tá. Eu ia te fazer essa pergunta. Se hoje os pais dão esse incentivo para passar para os filhos a seguir esse ramo a também. tendência a gente está numa perspectiva de mudança dessa visão, dessa percepção, mas a gente não pode negar que ainda ocorre ainda muito o fato de que, por achar muito difícil e muito complexa a atividade rural, parte dos produtores rurais ainda tem essa ideia de que é melhor que o filho siga um outro tipo de carreira, né? Então a gente não pode negar isso, até porque isso é um dos macro problemas que a gente tem no setor do agronegócio no Brasil hoje em dia, né? A gente não tem condições efetivas de gerar sucessores rurais dentro das propriedades rurais. Então, é muito mais difícil, né, ter que deixar esse filho ir fazer um curso para uma profissão que tenha mais cunho de contexto urbano e que depois ele tem que fazer uma especialização, buscar algum tipo de interface com a empresa, do que se ele já, quando jovem, já começar a estudar e a discutir e a olhar aquele negócio como empresa. Vai inserindo ali, né? Inserindo. E com um olhar de que não é difícil, não precisa ser difícil, tem tecnologia.
Hoje em dia não é mais aquele contexto, né, do trabalhador rural que tem que ficar de sol e chuva o tempo inteiro. Hoje em dia tem tecnologia, monitoramento remoto, não necessariamente você faz um bom monitoramento da sua unidade produtiva estando lá no interior, né, em loco. Hoje em dia a gente tem o conceito de fazendas inteligentes justamente para atender isso, de falar assim, olha, eu posso estar em qualquer parte do mundo e com o smartphone eu consigo gerenciar a minha unidade produtiva. Lógico, né, a gente está falando de um patamar de agricultura empresarial, com alto investimento tecnológico, mas para o contexto também de pequenas e médias propriedades rurais é possível e tem iniciativas que ajudam muito e que não vai ser mais aquele tipo de atividade que é tão complexa e tão difícil. Alberto, a sua trajetória acadêmica está muito ligada ao desenvolvimento rural e à cooperação. E eu queria saber como esses temas se conectam na hora de empreender. Isso entra uma discussão muito importante que é pensar como o setor produtivo tem essas dificuldades e esses problemas e o empresário, o produtor rural, ele não tem tempo de parar agora a sua atividade lá individualmente e falar, vou solucionar todos os meus problemas. Ele realmente demanda e precisa que instituições e que pesquisadores o apoiem com soluções. Então, a minha atuação profissional ela é muito nesse sentido, de pensar soluções, macro soluções que vão impactar um conjunto expressivo de produtores rurais, no meu caso, que atuo diretamente com o desenvolvimento rural. Então, pensar, por exemplo, no caso da agricultura empresarial, pensar a integração de tecnologias, pensar a cooperação internacional para a geração de soluções que sejam realmente, que gerem impacto e que facilitem a vida do empresário. Né? Então, é uma atuação importante e que a gente trabalha isso de maneira muito estruturada, trazendo a integração com multinacionais, com soluções nacionais, o Estado, as próprias entidades que fazem também prestações de serviço. Então, a gente cria os chamados pacotes tecnológicos para apresentar isso para os produtores rurais. Falando em tecnologia, eu sei que hoje inovar no campo vai além da tecnologia. O que precisa para mudar ainda mais esse setor, para a gente avançar um pouco mais? Entra nesse direcionamento também, né? Então, assim, nós temos um conjunto de 5 milhões de produtores rurais de estabelecimentos agropecuários no Brasil. Desses 5 milhões, cerca de 20% são considerados, né, uma agropecuária estruturada, né, que é um estabelecimento empresarial, né, que tem capacidade de acesso à tecnologia, de comercialização nos mais diversos canais de distribuição, sejam nacionais ou internacionais. E aí entra um contexto dos pequenos e médios produtores rurais, que são aí 4,8 milhões de estabelecimentos agropecuários. Além daqueles 5 milhões? Não. Já incluso. Os 20% que são os grandes produtores, né, a agricultura empresarial, e aí 4,8% de milhões desses produtores fazem parte dos pequenos e médios produtores. Certo. Então, para atender esses 4,8 milhões, a gente precisa criar aquilo que eu estava chamando de um pacote organizacional e gerencial para que eles consigam se desenvolver e melhorar a sua atividade, a perspectiva das suas atividades. Então, muitas vezes, o que a gente tem observado é uma tentativa de criar soluções pontuais para os problemas que estão acontecendo agora, mas a gente vê a transformação acontecendo muito rápido. Então, já não é mais sustentável a gente pensar por uma solução para um problema que está acontecendo agora, enquanto daqui a 1 ano, 2 anos, essa estrutura de dificuldades e de problemas já vai mudar de forma muito significativa. Então, a gente precisa pensar em ações coordenadas a longo prazo para poder aportar as melhores ações, as melhores tecnologias para atender realmente às dificuldades desses pequenos e médios produtores. E todas as regiões do Brasil hoje estão bem atendidas ou há diferença nos avanços tecnológicos hoje das regiões produtoras do Brasil? Tem dificuldades, sim, mas cada vez mais a gente tem percebido que as regiões têm entendido quais são as suas características, quais são as suas potencialidades, quais são os seus mercados, a associação também com diversos setores. Então, não é mais só
olhar a unidade produtiva como uma produção de um bem agropecuário. Também você pode associar com estratégias de turismo rural, com estratégias de prestação de serviço, né, de experiências gastronômicas também, que são muito importantes. Então, regiões que de repente não tenham tanta facilidade produtiva ou que não tenham condições climáticas adequadas para a produção em si, ela começa a associar com outros tipos de atividades, né, de turismo rural, de turismo gastronômico, que isso vai gerando também mais renda e potencializa a permanência de quem já vive do meio rural nesse Agora, meio. o Alberto Santos acredita que o Brasil ainda explora pouco o potencial cooperativo do agro no Brasil? Qual que é a sua opinião? Sim, é sempre bom, por isso que eu sempre chamo a atenção da diversidade, né, que é o setor produtivo e além da diversidade que o agro tem, a diversidade que o setor agropecuário em si também tem. A gente tem o conjunto de produtores hoje que já entenderam e que sabem muito bem como cooperar e como fazer parte de uma cooperativa. Então, a gente tem grandes cooperativas agropecuárias no Brasil que se destacam, que movimentam aí um quantitativo expressivo em termos de produção, em termos financeiros, em termos de exportação. Então, as grandes cooperativas, né, elas têm se desenvolvido e apoiam muito o desenvolvimento desses produtores rurais que já entenderam, que já compreenderam que o caminho é a cooperação. Por outro lado, há muita dificuldade ainda dos pequenos e médios produtores em desenvolverem essa capacidade de integração. Então, é pouco explorado, né? Então, E qual seria a maior dificuldade do pequeno? a maior dificuldade é com relação à constância nos sistemas produtivos e a dificuldade de adaptação de sistemas produtivos pluriativos, né, pluriatividades. Então, você tem uma diversidade muito grande de produção de hortaliças, de frutas, de aves. Uma mesma unidade produtiva ela tem uma diversidade significativa de produção. E isso, para integrar num sistema cooperativo, é um fator importante que gera algumas dificuldades. Então, há um processo de padronização que precisa ser incentivado para garantir uma característica, né, um tipo de característica voltada para esses sistemas produtivos e para essas cadeias produtivas. Então, a primeira dificuldade é essa. E a segunda é a dificuldade da comunicação e da qualificação, né, de entender que fazer parte de uma cooperativa faz parte de uma decisão, né, e faz parte de ceder, de no início essa cooperativa ela pode não ir muito bem, mas que não pode desistir na primeira dificuldade, de saber que possivelmente eles terão prejuízos econômicos nos primeiros anos da formação dessa cooperativa. E um outro fator, que aí é o que as pesquisas apontam, né, os estudos apontam como o maior dificultador, é o comportamento oportunista de alguns agentes nesse sistema. Então, por exemplo, eu quero fazer parte da cooperativa, mas se ela já estiver dando tudo certo, estiver fluindo, mas na hora de participar da assembleia, na hora de querer participar de uma decisão ali mais complexa, às vezes a pessoa não é tão ativa. Sim. Então, é realmente mudar o perfil comportamental dos produtores rurais e das pessoas em si, né? Não só os produtores, mas do nosso comportamento mesmo enquanto brasileiros, de entender que a cooperação é importante. Agora, Alberto, para quem está chegando agora, está acompanhando o nosso Conexão BR, o podcast do BR Office. A gente está conversando com o Alberto Santos. O assunto é sobre agronegócio. Para quem está começando na carreira no agronegócio, Alberto, quais caminhos faz mais sentido hoje? Na sua trajetória que você tem, sei que tem momentos bons e ruins, várias lições aprendidas. Sim. Você deve ter presenciado. O que você pode contar para a gente? Quais os caminhos hoje para quem quer começar nessa carreira? Eu acredito que primeiro avaliar de fato, né, os seus interesses, pensar se de fato é um setor que te chama a atenção, que você tem interesse em atuar, em desenvolver. Geralmente, pessoas que têm algum vínculo, que têm algum tipo de relação com o setor produtivo, seja de experiência profissional, seja de parentesco com pessoas que já atuam no setor ou que já têm empresas ligadas ao setor do agronegócio. E aí, lembrando,
Uma empresa de tecnologia, por exemplo, ela pode ser vinculada ao agronegócio porque ela vai prestar serviço, por exemplo, para propriedades rurais e tudo mais. Então, avaliar muito bem quais são esses vínculos e esses interesses prévios que você já tem em relação ao setor, porque quando você já tem algum tipo de interesse, você já tem um propósito maior, você já tem um foco, você já vai criar uma certa visão de futuro de como você vai utilizar esses conhecimentos. Certo. Então, no meu caso, isso foi muito positivo, né? De entender que era o meu interesse por conta da relação familiar que eu tenho com o setor produtivo do agronegócio, a experiência que eu sempre tive ao longo da minha trajetória profissional também com projetos relacionados ao setor. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo e cada vez mais a gente vai tendo interesse em desenvolver conhecimento nessa área. E para quem está começando agora, para quem vai escolher uma carreira agora, tem que associar isso à formação relacionada às técnicas e à inteligência artificial, né? Você não pode fechar os olhos para essa tendência, para essa questão de que realmente você precisa se qualificar e precisa buscar informações tecnológicas, precisa ter soluções que gerem resultados e que facilitem a sua vida profissional. E lembrando, né, o profissional, né, a pessoa é que vai alimentar essas estratégias de inteligência artificial para gerar resultados efetivos para aquilo que eles vão desenvolver e para as soluções que eles vão aplicar. Então, associar interesse, propósito, com uma formação na área tecnológica, com uma formação na área gerencial, comportamental, é fundamental para garantir aí, para ter mais possibilidade de sucesso nesse setor. Olhando para o futuro, já que a gente está falando de formação, de profissionalização, quais habilidades você considera essencial olhando para um futuro, os próximos anos? Até faz muito sentido com isso que eu acabei de falar, né? De trazer isso, de que são habilidades que todos nós precisamos desenvolver com o uso de tecnologia, com a adaptação das tecnologias. A gente precisa estar muito disponível para mudança, né? Então, as mudanças, se a gente for olhar num perfil histórico, né? Na segunda metade do século XIX, início do século XX, as mudanças levavam 50 anos para acontecer efetivamente, elas ocorriam de maneira muito lenta. Hoje em dia a gente está falando de um horizonte de 2 a 3 anos, né? E a depender do setor até de meses. Então, as mudanças elas são cada vez mais rápidas e mais disruptivas, né? Então, impactam rapidamente, mudam rapidamente e a gente precisa ter uma condição de adaptação muito clara para conseguir ter bons resultados, né? Porque pessoas muito presas à rotina, a um interesse ali de sempre fazer as mesmas coisas, elas terão muita dificuldade para se manterem no mercado de trabalho. E a inteligência artificial, você já citou algumas vezes aqui no nosso papo, a inteligência artificial, ela já está presente no agronegócio do Brasil já? Com certeza, o tempo inteiro, né, já tem ações de inteligência artificial, seja desde o processo de desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de um novo cultivar, de uma determinada semente para a produção de grãos e tudo mais. Então, é transversal, né? Então, hoje as decisões, por exemplo, sobre financiamento, as instituições financeiras estão cada vez mais utilizando ferramentas de inteligência artificial para avaliar e analisar grandes volumes de dados, né? E as decisões elas são cada vez mais baseadas nesses grandes volumes de dados e com informações muito assertivas. Então, o que o produtor rural, o empresário rural precisa ficar atento é que tanto o antes da porteira, o depois da porteira, os setores de serviços que prestam serviços para esses empresários, eles já estão utilizando a inteligência artificial o tempo inteiro. Então, ele dentro da porteira também tem que utilizar, né? Tem que fazer sentido, ele tem que conseguir fazer monitoramento dos sistemas produtivos a partir de técnicas e de aprendizados aí que são gerados e que são direcionados para as máquinas. Uhum. Então, é um desafio interessante, até porque o próprio sistema CNA-SENA ele tem muito esse desafio de trazer profissionais da área da tecnologia da informação para prestar serviço e suporte ativo para os empresários rurais, né? Não é mais só a grande multinacional que que pode ter acesso a esse profissional, a essas tecnologias, aos profissionais da área de tecnologia da informação. Pelo contrário, agora são as propriedades rurais que estão se adaptando, se aproveitando dessa nova rotina, dessa integração de informações cada vez mais facilitada pelos setores, para
de fato, tomarem decisões embasadas em resultados e avaliações de grandes volumes de dados, com histórico produtivo, com informações específicas, os produtores também cada vez mais preocupados em como fornecerem os seus dados, né, para as empresas, eles precisam ficar de olho em como os dados estão sendo tratados, né? Então, profissionais também da área jurídica são muito importantes para apoiar os empresários rurais e apoiar o nosso sistema produtivo para a gente ter mais segurança com o tratamento de dados, né? Porque não é, por exemplo, só a instituição financeira que pode ter acesso às melhores informações, ou não é só a grande multinacional que comercializa insumos que pode ter acesso a esse grande volume de dados. O produtor rural, o empresário rural também precisa ter acesso, tomar suas decisões com base nesses dados. E aí, a área da tecnologia da informação, da inteligência artificial, é que vai dar esse suporte. E a gente está falando, olhando para o futuro, quais tendências você pode citar aqui? A gente está começando o ano de 2026, quais tendências você acredita que vai marcar daqui para frente o agronegócio brasileiro, Alberto? Essa revolução digital, né? A gente já viveu aí inúmeras revoluções no setor do agronegócio, né? Então a gente já teve uma revolução agrícola muito ativa ao longo dos anos, uma revolução que também gerou pacotes tecnológicos muito interessantes para o sistema produtivo em si, e agora a gente está na era da revolução informacional e gerencial. Então aquele profissional também que não estiver atento para entender sobre gestão, formação de métricas, definição de metas, avaliação de séries históricas, de sistemas produtivos, de preços, eles vai ficar um pouco perdido nessa estrutura. Então, estamos vivendo, né, de maneira muito intensa, e em breve isso se consolidará como a grande tendência, né, uma revolução digital e gerencial, pensando principalmente o empresário rural, né, o dentro da porteira. Ele está nessa fase, a gente está vivendo essa fase, e isso vai ser determinante para todos os processos daqui para frente. Eu não te perguntei ao longo do nosso papo aqui, Alberto, mas você já está nisso há quanto tempo, nessa área já? A minha área vai fazer 20 anos que eu estou nessa área. Eu comecei muito jovem, né, na universidade. Eu entrei no curso de gestão do agronegócio ali, recém-completados os 17 anos. Então, já tem aí 20 anos que eu estou atuando nessa área. Vai completar, né? Ano que vem completam 20 anos que eu atuo com estudos, pesquisa, solução de tecnologias também, pensando em integração de tecnologias, avaliação de políticas públicas, também a proposições de ações, né? Nos últimos 10 anos atuando muito mais focado na questão da qualificação profissional e na formação continuada. Então, pensar a educação superior como uma estratégia também de transformação do setor produtivo do agronegócio, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, é uma média de 5% hoje dos empresários rurais tem ensino superior completo no Brasil. Então, é uma taxa muito baixa, né? A gente sabe que o vetor para a geração de desenvolvimento, para a geração de tecnologia, é justamente quando a gente tem a pessoa mais qualificada e com mais dedicação a compreender os fenômenos organizacionais e gerenciais. Então, quanto mais a gente incentivar a formação, a qualificação e de nível superior, de pós-graduação, mais a gente vai ter transformação no agro brasileiro. Então, eu venho atuando nos últimos anos muito nessa frente, né? A União Europeia, por exemplo, 25% dos produtores rurais lá da União Europeia tem ensino superior completo. Está muito à frente da gente, né? Exato. Estados Unidos é bem acima também. Então, lógico que a gente tem que tomar cuidado com essas comparações, né? Outra realidade, outra história, também. outro histórico, exatamente. Mas, se a gente for olhar também aqui na América Latina, tem países que têm mais incentivo à educação superior, pensando especificamente esse público, né? Que aí, por exemplo, Colômbia já tem uma atuação mais estruturada na qualificação e na formação de nível superior para quem atua no setor produtivo do agro. Nesses 20 anos de trajetória sua, Alberto, qual o maior aprendizado você leva, assim? Você pode compartilhar com a gente? Sem dúvida nenhuma, a dedicação no sentido de respeitar as experiências, né, as opiniões, as diversas formas de entender e de perceber como lidar com determinados problemas, né? É sempre um aprendizado, né? Vim aqui conversar com vocês sobre esse tema, é um aprendizado.
são coisas importantes e a gente precisa se disponibilizar e querer sempre aprender um pouco mais, né? Se dedicar, aprender um pouco mais e ter uma escuta ativa no sentido de que eu preciso interpretar os problemas ali, né? Às vezes eu estou prestando um serviço para um empresário e ele está relatando uma história de vida e eu não estou prestando atenção. Eu tenho que prestar atenção, porque é justamente naquele momento ali que o empresário está falando a sua história, falando sobre a vivência dele, é que eu vou tirar muitos elementos para poder construir um curso de formação e de qualificação, por exemplo, né? Importante. E por vezes, assim, a gente entra nessa onda de que, mas é tudo inteligência artificial, a era da informação, é tudo muito rápido, e às vezes a gente esquece de parar para ouvir e para pensar qual é a melhor forma de gerar soluções para os atores que a gente está envolvido. Então, acho que a principal dica seria isso, né? Trabalhar a escuta, escutar muito, ler bastante, pensar soluções de forma bem dedicada, cuidadosa e só depois replicar isso para outros setores. Agora, para quem quer empreender no agronegócio, seja no campo, na gestão, na inovação, que conselho você daria? O empreendedorismo, ele requer muito conhecimento, né? Então, e é uma coisa para não ficar repetitivo, mas não é para todo mundo também, né? Assim, você tem que ter dedicação, você tem que ter disponibilidade, você tem que estar com a mente e o emocional bem estabelecido para os grandes desafios que virão pela frente. Mas não é impossível, né? A gente vê aí que cada vez mais, como eu disse, né, o conjunto de startups do agro que a gente tem hoje no Brasil é bem significativo, de iniciativas nacionais, né? 80% das agritechs do Brasil são ideações, né, são propostas aqui de pessoas aqui no nosso país e são grupos cada vez mais diversos, né? E acho que esse é um outro ponto muito importante. Quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de integração de conhecimentos, né? Então, eu falo isso muito com os meus alunos em sala de aula, de que, olha, não saiam daqui, todos vocês estão se formando na mesma área, todos vocês estão fazendo o mesmo curso. Vocês têm que sair daqui e ampliar os horizontes, vocês têm que conectar com pessoas dos mais diversos cursos, das mais diversas áreas, vocês têm que ter a oportunidade de ter experiências também internacionais, se for possível, para poder ampliar esse leque de conhecimentos e aí sim você conseguir fazer uma integração estratégica dessas informações e conseguir empreender e pensar em soluções. Porque os problemas, eles são vários e as soluções cada vez são mais complexas também. Então, eu preciso de ter muitas pessoas pensando e com olhares diferentes para propor essas soluções. E uma visão de futuro também, né? Exatamente. Alberto Santos, obrigado pela visita, pelo papo. Espero te receber mais vezes aqui para a gente falar do agronegócio brasileiro. Tá certo, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Faculdade CNA, do Sistema CNA-Senar também. Fiquem à vontade para acessar as nossas redes, site, enfim, todas as informações estão lá disponíveis. Esse foi mais um episódio do Conexão BR. É o podcast do BR Offices em parceria com a Flexcast Studios. Obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de nos seguir o podcast na sua plataforma favorita e deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar também com quem curte boas conexões. A gente se vê no próximo episódio.